Bom dia, eu sou o André, aqui, engenheiro do Laboratório Sismológico da FRN, e nossa rede detectou um tremor de terra na madrugada, noite de ontem, né? Um tremor de 2,7 de magnitude em escala Richter, né? No município de Chorozinho, nessa região de Cascavel. Esse foi o tremor mais forte que nós registramos, mas somente hoje nós registramos 24 tremores de magnitude menor. Na mesma região? Certo? Na mesma região, na região do Ceará, aí perto de Cascavel. No estado do Ceará, na região do Cascavel, próxima a Chorozinho. Ou seja, Sul, né? é entre Chorozinho é um município, Cascavel é um município Exato. vizinho e Beberibe Isso. é nesse tripé, é isso? Desses três municípios, meu caro André? Exato, exatamente, nessa região aí. E ontem foi de 2,7 na escala Richter. E os demais? Isso. Os demais foram de magnitude bem mais baixa. Quando eu falo mais baixa, é abaixo de 1. Normalmente não é nem sentido pela população. Ô, Só meu para você caro... ter uma ideia, o LabSIS, ele monitora o Nordeste do Brasil todinho, né? E só para você ter uma ideia, esse mês, tirando esse que eu citei hoje, no estado do Ceará, nós tivemos outros 5 tremores de terra. Qual é a região do estado em que tem mais intensidade e repetição de tremores, daqui do Ceará? Olha, nesse mês, nós tivemos aqui, eu posso ver na nossa tabela aqui, nós tivemos na região de Cascavel, foi o segundo maior, 2,1 magnitude. Tivemos no município de Oroz também, 2,1. Aí o terceiro maior aqui foi em Senador Sá e Maranguape, foi de 1,5. Teve um de 1,5 Maranguape e um de 1,5 Senador Sá. Quer dizer que nós tivemos... Maranguape é a região que atualmente está sismicamente mais ativa no estado. Então, o de maior intensidade nos últimos 30 dias foi esse de ontem para hoje, da noite de ontem. Foi, exatamente. O segundo foi também na mesma região, em Cascavel. Exato. No caso, o segundo em Cascavel foi 2,1. 2,1. Foi em que data esse 2,1? Você tem a data, não? Tenho. Foi dia 4 de julho. Ele foi às 11h24 da manhã, aproximadamente. Quer dizer, então essa região de Cascavel, Chorozinho, Cascavel, Chorozinho, Beberibe tá bem ativa. Porque nós tivemos em menos de um mês 2 terremotos de uma intensidade considerada não baixa, né? É média? Isso é considerado uma intensidade média? É mediana? É considerada baixa essa intensidade. É uma baixa até normalmente 3, é considerado baixa a magnitude, certo? Por exemplo, esse 2,7, ele foi mais forte um pouquinho, mas ele é considerado baixo ainda. Esse de 2,7 já dá para sentir efeitos, já dá para na Terra a gente sentir os efeitos dele? Já dá para sentir. Se ele ocorre próximo de centros urbanos, as pessoas já conseguem sentir o tremor, ouvir o barulho, como se fosse um estrondo, como se fosse um veículo pesado passando na rua, né? Dependendo da proximidade dos centros urbanos, do tremor, a pessoa pode perceber panelas balançando na casa, alguns móveis balançando. O André da Silva, seu nome, não é isso, André Silva? Isso. O André Silva é engenheiro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Laboratório Sismológico, que acompanha em todo o Nordeste este assunto relacionado a tremores de terra, abalos sísmicos. Meu caro André, como é que acontece um terremoto? Explique para minha amiga, minha irmãzinha, Dona Maria, que me escuta agora, lá no município de Beberibe. Ela está na praia me ouvindo. O que é um terremoto? Onde é que ele acontece, na verdade, que causa efeito, a energia dele
causa efeito aqui na superfície da terra, no bairro, na rua, na avenida, na fazenda. Como é que ele acontece, meu caro? Basicamente, resumidamente, é o seguinte: a terra nas camadas do subsolo, né? O que acontece? Ela tem, em algumas regiões, há certas falhas ou rachaduras, como se fossem rachaduras, certo? Quando essas rachaduras aumentam, ou quando um bloco de terra, um subsolo, né, que está de um lado uma falha com relação ao outro lado, se move, movimento mínimo que aconteça, esse movimento ele gera energia. E essa energia se propaga, dentre outras formas, através de ondas mecânicas. Basicamente como se fossem ondas de um lago, na superfície de um lago. Você joga uma pedrinha, você vê as ondas se propagando. Da mesma forma, de forma análoga, você tem as ondas se propagando do interior da terra, assim, do subsolo, até a superfície. Quando essas ondas chegam na superfície, as estruturas tendem também a se mexerem, a se abalarem, né? A oscilarem também. Esse é o efeito terremoto. Resumidamente é isso. Regiões que têm maior incidência de terremotos são regiões que possuem no seu subsolo alguma dessas falhas. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos a falha da Samambaia, que fica bem próxima ao município de João Câmara. Essa falha é bem grande, tem aproximadamente 40 quilômetros de extensão, de 30 a 40 quilômetros, e a grande maioria dos terremotos que acontecem nesse município são devidos a essa falha. Quando essa falha se ativa, naturalmente ela é ativada, se mexe, tem alguma variação nessa falha, é liberada essa energia, essas ondas, e quando chega na superfície gera um tremor de terra. Resumidamente seria isso. Quando ocorre um tremor dessa intensidade, 2,7, aliás, um de 2,1 em julho, e este 2,7 também em julho, na verdade um próximo ao outro, os dois na região do município de Cascavel, Chorozinho. Isso é indicativo de que um outro terremoto pode acontecer nos próximos dias, mês. Essas placas estão se mexendo, se movimentando. É algo do tipo, dá pra gente temer que daqui a um mês, ou menos do que isso, ou mais que isso, aconteça um terremoto de intensidade maior? Não necessariamente. A gente não consegue, infelizmente, não consegue garantir essa informação ainda. O que acontece? O laboratório aqui ele vai monitorando essa atividade sísmica. Quando uma região começa a ter muito tremor, é possível, é provável, mas não é certo isso, não é garantido, que possa ter um tremor maior ou possa ter uma atividade sísmica maior. Mas isso não é garantido. Assim como nessa região está tremendo agora, mas pode ser que a partir de hoje não trema mais, nunca mais aí. Nunca mais assim. Fique anos sem tremer, ou meses, entendeu? Ou pode ser que a atividade aumente. Infelizmente, é um fenômeno da natureza imprevisível. E ao contrário da meteorologia, da climatologia, que você consegue, às vezes, prever chuvas, né? Como esses fenômenos acontecem no interior da Terra, a gente não consegue prever ainda. A gente consegue fazer o quê? Colher dados para fazer estudos posteriores, estudos científicos, né? Acadêmicos, e também para mapear essas falhas. Uma região, por exemplo, que tem muito tremor de terra, como o nosso analista aqui tem feito essa análise, né? Ele já mapeou nessa região aí uma possível falha. Uma falha sísmica, é isso, né? É falha sísmica. Fosse uma rachadura no subsolo. Isso acontece a quantos metros da superfície? A gente tem esse dado? Quantos metros na superfície, profundidade? Deixa eu consultar meu colega aqui. Quantos metros, normalmente? Isso é quilômetros, né? Em torno de entre 5 e 10 quilômetros de profundidade. Perfeitamente. Eu estou vendo aqui, pesquisando algum material, os 7 maiores terremotos que já ocorreram no Brasil, segundo a revista Exame, ocorreram os 7 maiores. Mato Grosso, 1955, aí Espírito Santo, também no mesmo ano,
Rio Grande do Norte, 1980, pertinho aqui de onde nós estamos e onde você está. Exatamente onde o amigo cita, João Câmara. Exato. Município do Rio Grande do Norte foi atingido por uma série de terremotos na década de 1980. O mais grave deles ocorreu em novembro de 1986, quando a cidade tremeu com um tremor de 5,1 graus na escala Richter, provocando a destruição de 4.000 imóveis. O senhor, como estudioso do caso e do Rio Grande do Norte, narre para mim um pouco acerca desse fato no município de João Câmara, no Rio Grande do Norte. O que é que a história conta sobre esse fenômeno no Rio Grande do Norte? É o seguinte, esse fenômeno do Rio Grande do Norte, ele foi, inclusive, foi um dos precursores do estudo da sismologia aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil você tinha poucas instituições, ou, se não me engano, era só de Brasília que fazia esse monitoramento sísmico. Eu acho que eles tinham pouquíssimas estações, uma estação só, né? Esse fenômeno de João Câmara, que trouxe estudiosos de fora e que começou a fomentar essa área de pesquisa aqui no Brasil. O que aconteceu? Depois dos estudos feitos, né, eles constataram que foi a movimentação dessa falha de Samambaia, que passa próximo ao município, né? E o problema não foi apenas a magnitude, a intensidade, mas foi a frequência dos tremores. Nós temos um professor sismólogo aposentado aqui, que trabalhou aqui, que ele trabalhou na atividade de campo nessa época, o professor Joaquim, e ele conta que o mais impressionante foi a frequência dos tremores. Foram, se não me engano, mais de mil tremores sentidos em pouco espaço de tempo. Então, o que assustou, seguir um atrás do outro. Então, o que assustou a população não foi apenas a magnitude, também foi porque destruiu muita coisa, mas a frequência, porque acontecia um aqui, aí daqui a pouco mais 3, depois mais 5, à noite outro, do dia outro, depois outro. Isso apavorou a população do local. Teve muito êxodo urbano, pessoas fugindo da cidade por causa dos tremores de terra. Esse foi então, o terceiro. Esse terremoto de João Câmara, no Rio Grande do Norte, foi o terceiro maior registrado no nosso país, porque o quarto foi exatamente onde eu me encontro, na cidade de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza. Na mesma década, Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, viveu na pele os efeitos de um terremoto com magnitude à época 5,2 na escala Richter e foi sentido na capital. À época, uma criança, tem matéria no nosso canal do YouTube, jornaldoceará.com. Quem tiver no rádio pode vir para o YouTube, jornaldoceará.com. Você encontra o nosso programa no YouTube, tanto o Jornal do Ceará de 6 às 8, como Montemor em Pauta de 10 a meio-dia. Foi o quarto aqui em Pacajus, e Pacajus fica a cerca de 10, 12 quilômetros, 15 quilômetros de Chorozinho, algumas dezenas de quilômetros do epicentro desse terremoto que ocorreu ontem à noite, em Pacajus. Quer dizer, em 80, a cidade de Pacajus teve um terremoto de 5,2, que foi de intensidade tão grande que pessoas ficaram feridas. Pois não, André? Foi no dia 20 de novembro de 1980, esse tremor de terra. Em Pacajus, que é exatamente onde eu estou, de onde nós estamos falando. Tudo bem, o que é que o amigo diria para a população da região? Qual é a sua palavra como estudioso, como engenheiro, cientista do setor? O que é que o amigo diria ao povo dessa região acerca desse assunto? Bom, para começar, nós precisamos assim, entender, compreender que o terremoto é um fenômeno da natureza, um fenômeno natural, certo? E que aqui, em geral, aqui no Brasil, os tremores são de baixa magnitude, de baixa intensidade. Então, em geral, eles não têm a capacidade destrutiva tão grande aqui no país, contrário do terremoto da Turquia e de outros locais, né? Por que o terremoto da Turquia, por exemplo, foi tão destrutivo? Porque ali você tem um encontro de 3 placas tectônicas. Então, o encontro separação, né? De junção de 3 placas. Na região das bordas das placas tectônicas,
os tremores já possuem magnitude bem maior. Quando eu falo bem maior, é acima de 5. 5, 6, 6,5, 7, 8, né? Que é bem maior, né? O Brasil, ele se encontra no centro de uma placa tectônica, né? Então, os tremores que acontecem aqui dentro, em tese, se você for pensar, igual a gente aprende na escola em geografia, né? Eu aprendi, antes de trabalhar aqui, eu aprendi que se o Brasil está no centro de uma placa, o Brasil não tem terremotos, né? Só que essa placa tem rachaduras dentro dela, rachaduras pequenas, que são os geradores de terremotos aqui no Brasil. Mas como são dentro da placa, a magnitude e a intensidade é menor. Então eu diria que a população não precisa necessariamente de alarde, de pânico, pois é um fenômeno natural, certo? E essa atividade sísmica, elas vêm e vão. Agora que ela está tendo essa atividade, mas daqui a um tempo a atividade cessa e fica meses, pode ficar meses, anos sem ter atividade nenhuma. Ou pode voltar, mas sempre fica na sua intensidade de baixa a moderada, né? Quando eu falo baixa a moderada, é chegando até o quê? 3,6, 3,7. Não passa muito disso, não. Qual é o que é que causa acontecer... Pois não. Pode acontecer um grande, a gente não pode garantir que não vai acontecer. Mas, pelo que nós temos observado nossa prática aqui na análise, fica dentro dessa faixa aí, né? Um terremoto na costa, no nosso litoral, no oceano, ele causaria alguma preocupação aos municípios litorâneos? Segundo o professor Joaquim, né, que é o sismólogo aqui do LabSIS, devido à estrutura geológica, estrutura litográfica mesmo do fundo do oceano, próximo à costa do Brasil, não existe chance de ter, no caso de tsunamis, né? A preocupação seria sobre maremoto ou tsunami, né? Isso. Não existe chance por causa do movimento da falha que existe. Existe uma falha gigantesca entre a América do Sul e a África, né? Entre a América e a África, na divisa das duas placas, na placa africana e a placa sul-americana, que é a dorsal meso-oceânica, que é como se fosse uma cadeia de montanha submarina, né? Ali você tem uma falha, ela que é a geradora dos tremores que acontecem no oceano próximo aqui ao Brasil, né? O movimento dessa falha, segundo o professor Joaquim, não permite a formação de ondas, a formação de maremotos, porque ela é divergente. Então, ela não permite essa formação de ondas. Então, com relação a isso, no Brasil, as cidades litorâneas, a princípio, não há preocupação. Tudo bem, eu quero... é um terremoto no oceano ser sentido, né, nos municípios litorâneos, como em Touros, aqui no Rio Grande do Norte, e outros municípios. Mas vai ser sentido como se fosse um terremoto normal. Não vai haver formação de ondas, de tsunamis. Tudo bem. Só para concluir, esse trabalho feito pelo o laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele é feito toda a distância ou vocês também estão vindo presencialmente aqui para a nossa região, para a região de Cascavel, de Beberibe, Chorozinho? O trabalho aqui é das duas formas. Nós temos mais de 20 estações instaladas em todo o Nordeste, e a maior parte delas transmite em tempo real o sinal para o nosso laboratório, onde aqui nós fazemos as análises, certo? Mas nós temos em paralelo o trabalho de campo. Temos na nossa equipe colegas aqui que vão a campo fazer a manutenção das estações, e nós temos um contato direto com a população e com a Defesa Civil e prefeituras das localidades que têm tremores. Então, de tempos em tempos, são feitas palestras para a população, né, esclarecimentos. Nosso colega de campo, o Eduardo Menezes, inclusive hoje está em João Câmara dando uma palestra à população lá, a convite da população. Acho que é a Defesa Civil, prefeitura, não sei bem, entendeu? Um terremoto esse trabalho. Um terremoto de 2,7 em um município como Oroz, por exemplo, onde fica o açude do Oroz, ou no Banabuiú, onde fica o açude Arrojado Lisboa, o Banabuiú, ou no Castanhão, a minha pergunta é exatamente isso. Preocuparia por ter um reservatório hídrico, uma barragem grande, com bilhões de metros cúbicos? Olha,
esses terremotos de 2,7, como eu falei, a magnitude é relativamente baixa, né? Então não geraria uma preocupação, assim, uma urgência potencial, não. Mas esses reservatórios, sempre é interessante que haja um monitoramento deles, né? Porque esses próprios reservatórios, eles podem induzir tremores de terra também. Por ser um volume de água muito grande, eles podem induzir terremotos de baixa magnitude também, mas podem induzir. Causar então, isso? A recomendação causar. Então, a recomendação que a gente deixa é que sempre, sendo possível, né, esses reservatórios também sejam monitorados. Nós já tivemos vários trabalhos nesse reservatório do Castanhão. Foi em 2007, 2006, eu acho. 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Nós tivemos uma rede lá monitorando já. E atualmente nós monitoramos uma barragem numa hidrelétrica, lá na Bahia. Perfeitamente. Então a gente faz esse trabalho de monitoramento também, mas não é uma situação de risco iminente, de alarde, assim, certo? Essa magnitude não. Tudo bem. Pois muito obrigado, meu caro André Silva, do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom dia, muito obrigado pela atenção. Obrigado a vocês. Estamos aqui à disposição, se precisarem.